Uma das coisas que toda a boa crítica precisa fazer, e os críticos precisam entender isso, é falar, é observar, é analisar o filme ao qual a gente assistiu, ao invés de ficar comentando sobre o filme que a gente gostaria de ter assistido. E ao assistir ao The Monsters, eu fiquei pensando em vários momentos, nossa, mas por que que eles não atualizaram isso e aquilo para os dias de hoje? Seria muito mais divertido. Mas ao invés disso, eu preciso falar sobre o filme que eu vi, e o filme que eu vi é um filme que, e é estranho falar isso, mas é a observação principal que eu tenho sobre esse filme, é muito mais fiel ao material original, que é a minissérie lá, né, a sitcom dos anos 60, do que deveria. E o principal efeito disso é que o humor do filme é super datado e acaba sendo, na maior parte do tempo, e pra não dizer no filme inteiro, sem graça. Reboot da minissérie homônima da década de 60, o filme acompanha uma família de monstros que se muda da Transilvânia para Hollywood e começa a conviver com as pessoas daquela região e a causar bastante estranhamento. Eu gosto particularmente dos efeitinhos da TV da época que o filme usa. Por exemplo, ele não chega a usar onomatopeias, mas ele usa raios, ele usa outros efeitos na tela que são quase analógicos, ou pelo menos que simulam efeitos analógicos, para enfatizar um personagem, para isolar um personagem num close, por exemplo, e ao invés do preto e branco, que obviamente era a fotografia com a qual as pessoas assistiam a série nos anos 60, o filme vai para um lado inverso e usa cores bastante expressivas. Ele é um filme que tem luzes bem óbvias, bem evidentes, bem gritantes, de cores diversas, que são cores que são associadas àquela mitologia do terror infantil que o Tim Burton já usou muitas vezes e que vários elementos da cultura pop de horror para crianças acabam usando, né? Coisa bem de Halloween, como o roxo, o verde, o cor-de-rosa. E eu gosto disso, né? Essa estética bem gritante, bem neon, eu acho que funciona. E é uma das poucas adaptações que o filme faz em relação à série que eu acho que dão certo. Da mesma maneira, a direção de arte constrói alguns cenários, a maioria dos cenários, para falar a verdade, para não dizer todos, que são, obviamente, cenários, eles são quase expressionistas nesse sentido. Em nenhum momento eles tentam ser realistas. E isso não só ajuda o filme a gastar menos, né, a produção do filme a economizar, porque é um filme obviamente barato, como também cria um visual lúdico, que eu acho que não é o grande problema do filme. Ele até ajuda e é coerente com a proposta de ser uma comédia mais infantil. Infelizmente, o senso de humor do filme, que é algo importantíssimo, afinal de contas o principal gênero da produção é a comédia, se contenta em colocar os monstros, né, então tem o monstro de Frankenstein, tem a bruxa, tem o lobisomem, em situações que são inusitadas, mas que eram novidade na época do lançamento da sitcom. Colocar, por exemplo, o monstro do Frankenstein apaixonado. Mesmo que não saia nenhuma gag particularmente engraçada, particularmente divertida dali, o filme parece querer esperar que a gente dê risada apenas por ver o monstro do Frankenstein apaixonado e agindo como um bobalhão. Na verdade, isso era talvez muito legal na época, mas hoje a gente já viu esse tipo de coisa 1 milhão de vezes. Assim como as piadas prontas que o roteiro usa, né, coloca na boca dos personagens, que são piadas prontas, típicas de um Zorra Total, e vários anos atrás, 2, 3 décadas atrás, porque são piadas até que você conseguiria encontrar naqueles livrinhos de piada que as crianças levam pra escola, quer dizer, levavam na minha época nos anos 90, hoje eu sei que isso não acontece mais. Sabe piada nível Ari Toledo? Então, por exemplo, tem piadas que todo mundo já ouviu, todo mundo que fala inglês, por exemplo, já ouviu a piada do Why the Long Face, né, que o cavalo entra no bar e alguém pergunta why the long face. A piada é que long face em inglês significa tanto uma cara longa como também uma cara aborrecida, né, mal-humorada, e esse trocadilho é feito. Tem várias piadas dessas que são piadas que já fazem parte do inconsciente coletivo, todo mundo já ouviu, e por que que a gente daria risada desse tipo de piada? Então o filme também erra ao investir num monte desse tipo de piadinha e o filme não tem graça, simplesmente não tem graça. Hoje em dia, principalmente depois de What We Do in the Shadows, e eu não vi a série de TV, mas eu assisti, obviamente, ao filme dirigido pelo Taika Waititi, que levou personagens, inclusive, que são alguns deles compartilhados com esse filme, The Monsters, por exemplo, tem o Nosferatu, em situações inusitadas, mas na verdade, enquanto o What We Do in the Shadows coloca eles não só nos dias de hoje, mas também os insere no filme que tem um formato que lembra um formato dos dias de hoje, por exemplo, o Found
found footage, esse filme aqui, ele é exatamente o que a minissérie era nos anos 60. Ele parece, em alguns momentos, um longuíssimo episódio de uma sitcom que se estende ali por quase 2 horas de projeção, e só de eu falar essa frase você já deve imaginar o quão frustrante e o quão aborrecido, gente, o quão chato o filme acaba sendo. Essa é a verdade. Quando vocês assistirem ao filme, que tá pra estrear na Netflix, inclusive na Netflix Brasil, venham aqui dizer o que vocês acharam, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E se vocês gostaram desse vídeo, deem uma curtida, se inscrevam no canal, me acompanhem lá no Instagram, cliquem no sininho e em sempre para sempre receberem notificação de vídeos novos. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!